E se eu te dissesse que existe algo no universo tão poderoso que nem a luz consegue escapar? Algo capaz de distorcer o tempo, né? Engolir estrelas inteiras. E que pode estar bem no centro da nossa galáxia. Hoje você vai entender o que são os buracos negros. E por que eles são um dos maiores mistérios da ciência. Então, o que é exatamente um buraco negro? Bom, ele não é um buraco no sentido literal da palavra. Pense nele como uma região do espaço com uma gravidade tão intensa que nada, absolutamente nada, consegue escapar de sua atração, nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida que conhecemos. Isso acontece porque uma quantidade gigantesca de matéria é espremida, comprimida, em um espaço absurdamente pequeno. Imagine pegar a massa de uma montanha inteira e espremê-la até o tamanho de um grão de areia. A gravidade se tornaria inacreditável. O limite dessa região, o ponto de não retorno, é chamado de horizonte de eventos. É uma fronteira invisível no espaço. Se qualquer coisa, seja uma nave espacial, um planeta ou um raio de luz, cruzar o horizonte de eventos, já era. Não há mais volta. A gravidade se torna tão forte que a velocidade necessária para escapar dela seria maior que a velocidade da luz. Que pelas leis da física que conhecemos é impossível. Por isso, tudo o que entra lá, fica lá. Mas como uma coisa tão bizarra assim nasce. A maioria dos buracos negros que conhecemos, os chamados buracos negros estelares, nascem da morte de estrelas gigantes, muito maiores que o nosso Sol, durante sua vida. Uma estrela está em um equilíbrio constante. A fusão nuclear em seu núcleo o empurra para fora, enquanto a gravidade a puxa para dentro. Quando o combustível da estrela acaba, a fusão para... Sem essa força para fora, a gravidade vence a batalha de forma espetacular. A estrela entra em colapso sobre si mesma e explode em um evento cataclísmico chamado supernova, espalhando suas camadas externas pelo espaço. Se o que sobra do núcleo da estrela, o caroço, for massivo o suficiente, a gravidade é tão forte que o colapso não para. Ele continua indefinidamente, comprimindo toda aquela matéria em um ponto de densidade infinita, uma singularidade, e assim, um buraco negro nasce. Ou seja, de forma bem poética, os buracos negros são, literalmente, os restos mortais de estrelas gigantescas. E, olha, não existe só um tipo de buraco negro. A gente pode classificar eles em algumas categorias. Primeiro, temos os buracos negros estelares, que eu acabei de explicar. Eles são os mais comuns e geralmente têm algumas vezes a massa do nosso Sol compactada em uma esfera de poucos quilômetros de diâmetro. Depois temos os gigantes do universo, os buracos negros supermassivos. Esses monstros cósmicos ficam no centro da maioria das grandes galáxias, incluindo a nossa, a Via Láctea. Eles podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. O nosso, por exemplo, se chama Sagitário A Estrela e tem cerca de 4 milhões de vezes a massa solar. Como eles ficaram tão grandes ainda é um mistério, mas acredita-se que eles cresceram ao longo de bilhões de anos, engolindo gás, poeira e até outras estrelas. E por fim, existe uma terceira categoria, que ainda é teórica, os buracos negros primordiais. A teoria diz que eles podem ter se formado logo após o Big Bang, não a partir de estrelas, mas a partir de flutuações de densidade no universo primitivo. Se existirem, eles poderiam ser minúsculos, talvez do tamanho de um átomo, mas com a massa de uma montanha. Uma das coisas mais malucas sobre os buracos negros, que parece saída direto de um filme de ficção científica, é como eles afetam o tempo. E isso não é ficção. É a teoria da relatividade geral de Einstein em ação. A gravidade de um buraco negro é tão extrema que ela distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Na prática, isso significa que, quanto mais perto você chega de um buraco negro, mais devagar o tempo passa para você em relação a alguém que está longe. Vamos imaginar um cenário. Você viaja numa nave espacial até perto do horizonte de eventos de um buraco negro e fica lá por 1 hora. Depois, você volta para a Terra. Para você, passou apenas 1 hora. Mas na Terra, dependendo de quão perto você chegou do buraco negro, poderiam ter se passado anos, décadas ou até séculos. Para um observador distante, você pareceria se mover em câmera lenta, quase congelando no tempo ao se aproximar do horizonte de eventos. Mas para você, dentro da nave, tudo pareceria completamente normal. Seu relógio continuaria marcando os segundos da mesma forma. O tempo é relativo. Ok, agora a pergunta que todo mundo faz. O que aconteceria se você caísse em um buraco negro? Bom, a jornada não seria nada agradável. À medida que você se aproximasse, a diferença na força gravitacional entre a sua cabeça e os seus pés se tornaria gigantesca. O buraco negro puxaria seus pés com muito mais força do que a sua cabeça, esticando seu corpo verticalmente e comprimindo horizontalmente. Esse efeito terrível tem um nome bem gráfico: espaguetificação. Você seria literalmente transformado em um fio de espaguete cósmico antes mesmo de chegar ao horizonte de eventos. Uma vez que qualquer parte de você cruze o horizonte de eventos, não existe mais volta. A partir dali, todas as direções possíveis no espaço-tempo apontam para dentro, em direção à singularidade no centro. Escapar seria como tentar viajar para o passado. É simplesmente impossível.
E o que acontece depois disso? O que há dentro de um buraco negro? Na singularidade. A verdade é que a ciência ainda não sabe. Nossas leis da física, como a relatividade e a mecânica quântica, quebram nesse ponto extremo. É um dos maiores mistérios não resolvidos da ciência. Por muito tempo, os buracos negros foram apenas uma previsão teórica. Mas será que já conseguimos ver um? A resposta é sim. Em 2019, a humanidade fez história. Pela primeira vez, uma equipe internacional de cientistas, usando uma rede de telescópios espalhados pelo mundo chamada Event Horizon Telescope, conseguiu capturar a primeira imagem real de um buraco negro. Para ser mais preciso, o que vemos na imagem não é o buraco negro em si, já que ele não emite luz. O que vemos é a sua silhueta, sua sombra. Então, por que os buracos negros são tão importantes para a ciência? Porque eles são laboratórios naturais para testar os limites do nosso conhecimento. Eles são o ponto de encontro de duas das teorias mais importantes da física: a relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade e o universo em grande escala, e a física quântica, que descreve o mundo em escala subatômica. Essas duas teorias funcionam perfeitamente em seus próprios domínios, mas são incompatíveis quando tentamos descrever o que acontece dentro de um buraco negro. Por isso, estudar os buracos negros é fundamental para encontrar uma nova teoria. Uma teoria de tudo, que possa unificar a física e explicar como o universo funciona em seus níveis mais fundamentais. Estudar buracos negros é estudar os próprios limites da realidade. No final das contas, os buracos negros nos mostram que o universo é muito mais estranho, misterioso e fascinante do que a nossa imaginação consegue conceber. Eles são a prova de que ainda há muito a descobrir. E talvez, quem sabe, eles ainda guardem segredos que podem mudar completamente tudo o que sabemos sobre o espaço, o tempo e a nossa própria existência. Se você curtiu essa viagem cósmica, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo: você teria coragem de chegar perto de um buraco negro? Obrigado por assistir e até a próxima.